E aí, galera? Vamos começar hoje. Não, de novo. E aí, galera, vamos à luta, porque o Enem 2017 vem aí. Olá, minha gente, tudo bem? Estamos de volta mais uma vez e hoje nós iremos fazer justamente uma das maiores dúvidas dos alunos. Como aparece essa proposta de redação do Enem? Qual é o formato, qual é a estrutura, o que é que a banca normalmente usa e o que é que propõe? Então, a primeira coisa que eu gostaria de sugerir para vocês é que baixassem, eu vou deixar aqui o link aqui abaixo no vídeo, o guia de redação do Enem emitido pelo MEC. O último ano que eles lançaram foi em 2013. É um guia muito claro, muito lúcido a respeito de como a redação é corrigida e do que eles esperam. Então, eu trouxe muitas vezes aqui pontos relacionados a páginas desse guia para que você confirme cada vez mais o que é que a banca espera de você, aluno. Então, o que é que se pede do aluno, né? Capacidade de fazer intertextualidade. Aqueles textos que eles colocam na prova, que são chamados textos motivadores, servem inicialmente para despertar as suas ideias para o tema. Então, quando eu faço uma intertextualidade, eu comparo dois textos, 3, 4 que possuem o mesmo assunto. E nessa relação, quando há essa comparação, nós percebemos o nível de leitura do aluno, o nível de percepção do aluno da realidade, o nível de informação que ele pode vir a lançar nessa prova. Conhecimento de mundo é outra coisa que se pede bastante. As suas leituras, os seus gostos em relação a filmes, em relação a livros, o que você viu, o que você vivenciou, é o que eu quero que você coloque nessa prova. Mas cuidado, não é a subjetividade superficial, é a subjetividade embasada, não é? Em documentários, em livros históricos, não é para colocar o Senhor dos Anéis, certo? Na prova de redação do Enem, o Superman, essas coisas do tipo, gente, porque isso não são argumentos de substância. É para você citar Dostoiévski, Freud, Nietzsche, esse tipo de pensador que realmente colaborou e firma cada vez mais as nossas discussões, os aspectos filosóficos, históricos, sociais, que realmente colaboram para a nossa sociedade. Capacidade interpretativa, das partes da interpretação textual. O que são os pressupostos, os que são os implícitos, o que são os subentendidos. Isso tudo é pedido quando o aluno lê a proposta de redação do Enem. Isso, inclusive, será assunto de uma das nossas aulas, tá? Então, quando o aluno lê e o aluno não foge ao tema, ele realmente tem uma capacidade de perceber o que a proposta pede e para que aqueles textos ali aparecem ao redor dele. A capacidade de análise do aluno, ou seja, a capacidade de comparação, a capacidade de percepção daquela problemática dentro de uma realidade, não só do bairro do aluno, da cidade do aluno, mas a nível nacional. Desculpa, eu arrotei. Não só a nível nacional, mas a nível internacional também, que é quando o aluno consegue perceber quanto aquela problemática, de repente não é só um problema brasileiro, mas ele tem como fazer essa análise, né, mais completa, e a capacidade de solução, que é o que nós iremos tratar futuramente na competência 5. Um aluno que termina o ensino médio, um jovem cidadão, ele com certeza é capaz de intervir, não como a solução única possível para resolver uma problemática, mas sim aquele jovem que percebe os mecanismos de cidadania e sabe como cada mecanismo pode atuar para resolver uma problemática. Então, essa é a base que se pede na prova do Enem. Não dá para ir fazer essa prova sem ter essa base do que você deve escrever futuramente.
E aí, nós temos todas as provas, todos os temas das redações do Enem, uma situação-problema. E o que é essa situação-problema? Uma situação E o que é uma situação-problema? Lá no guia de redação do Enem, nós temos, na origem desse método está uma ideia de enfrentar situações-problemas, selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes formas para tomar decisões e enfrentar situações-problemas. Essas situações são problemáticas que surgem da nossa sociedade, né, no nosso cotidiano. Um aluno bem informado, eu vou até deixar logo essa dica para vocês, eu vou falar disso no futuro, deve saber, pelo amor de Deus, minha gente, o que é cidadania, o que é ser cidadão. Para que serve a cidadania? Porque eu tenho absoluta certeza que se nós formos fazer uma pesquisa agora, as pessoas vão responder que cidadania é votar. E cidadania é muito mais do que votar. Então, você que vai lá no futuro escrever uma redação do Enem, que vai propor uma solução, deve estar a par do que é a cidadania verdadeiramente. A situação-problema sai de qualquer aspecto relacionado à nossa sociedade, né? A política, a economia, a educação, a violência, as relações sociais. Podem surgir qualquer tema dessas vertentes. Os temas do Enem refletem exatamente isso, né? Nós já tivemos trabalho infantil, nós já tivemos a leitura, nós já tivemos as diferenças sociais, o trabalho, a publicidade infantil no último ano, agora a intolerância religiosa, a persistência da violência contra a mulher. Então, essas temáticas bem variadas partem de educação, política, sociedade, economia. E aí, diante disso tudo, você deve estar bem informado. Quer uma dica para começar ontem, né? Eu não digo que dá para começar amanhã, mas é para ter começado ontem. Começa a ler jornal, começa a assistir jornal, começa a se inscrever em sites, em canais, perdão, de notícias nacionais e internacionais. Começa a seguir as páginas no Facebook e os perfis de páginas de jornais oficiais, em que vocês comecem a receber essas informações e aprendam no futuro, que nós com certeza iremos aprender, a colocar essas informações nos textos, porque isso com certeza vai ser pedido de vocês. Outra coisa que eu gostaria de mostrar aqui, ainda nesses temas da prova do Enem, que eu até destaquei em verde, porque no final do ano passado, o tema da redação foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. E aí, como em outros anos, a banca do Enem vem variando nesses últimos 3 anos sobre essa questão do tema em relação ao que o candidato deve fazer, né? Na verdade, o candidato deve fazer uma única coisa. O que eles estão variando é o modo como eles estão colocando isso. Então, quando ele diz a persistência da violência contra a mulher, ele já está mandando o candidato escrever contra a violência em relação à mulher. Não tem como um candidato querer escrever a favor da violência contra a mulher ou dizer que não existe a violência contra a mulher, porque a palavra persistência já marca esse posicionamento. Quando ele coloca caminhos para combater, ele já está dizendo que existe intolerância religiosa no Brasil. Nenhum candidato vai dizer que nós não temos intolerância religiosa. Não, a banca já fez esse direcionamento. É o que nós vamos aprender futuramente, que é o processo de modalização. E aí, dos anos de 2013, 2014 para cima, você percebe um tema aberto. Lei seca no Brasil. Existem aqueles candidatos que vão ser a favor da lei seca, existem aqueles candidatos que serão contra a lei seca. Publicidade infantil em questão no Brasil. Existem aqueles candidatos que irão dizer que influenciam a vida das crianças, outros candidatos vão dizer que nem tanto, que esse papel é dos pais. Então, veja como houve uma variação. Ora, ela deixa em aberto a temática, ora, ela se posiciona. E vocês devem ficar atentos a isso. Para finalizar, nesse trecho sobre como a prova aparece, como essa proposta única aparece,
nós vamos falar do título. Esse título, ele influencia na minha nota? A minha nota vai ser maior ou menor se eu colocar o título? É obrigatória a presença desse título? E eu costumo sempre responder, não, gente, não é obrigatório, é facultada. O que acontece é que nos anos anteriores, quando não havia ainda a prova do Enem, as faculdades de Sul e Sudeste cobravam muitas vezes o título nas provas das federais. E aqui no Nordeste, poucas vezes isso acontecia. Então, existem alunos que põem, outros não. Não tem problema. Tanto faz você colocar ou não o título. Agora, uma coisa eu advirto. Aquele aluno que põe o título, cuidado com esse título. Esse título tem que estar adequado ao que você escreveu ao longo do texto. Lá no futuro, nós vamos trabalhar como elaborar um título. E aí, aqueles alunos que gostarem dessa técnica podem começar a utilizar. Agora, nós veremos como essa proposta aparece. Vejamos aqui. Texto 1, 2, 3 e 4. Normalmente, nos últimos anos, o Enem tem utilizado 4 textos. Utilizava 3, tem utilizado 4, tem utilizado 5 textos. Mas esses textos não são textos de textos verbais, né? Eles têm utilizado bastante textos não verbais. E até a mescla desses tipos de textos, que seriam, no caso, os infográficos, que estão tão na moda recentemente o uso dos infográficos. Então, você primeiro tem que saber que você não vai escolher o texto. Os 4 textos irão orientar você para escrever sobre a temática que aparece lá em cima, como eu coloquei aqui, vocês podem observar em negrito, aparece em negrito, tá? Então, os 4 textos, o primeiro passo que você vai perceber é o processo de intertextualidade. Os 4 textos conversam entre si, porque eles têm o mesmo assunto. E aí as suas leituras entram aqui, o seu conhecimento de mundo entra aqui, as suas análises, os livros que você leu, documentários que você assistiu, tudo que você sabe a respeito do tema, conversa com esses textos motivadores que aparecem inicialmente aqui na proposta. Sempre aparecem textos de linguagem verbal e textos de linguagem não verbal. E aí, para exemplificar isso que nós acabamos de conversar sobre o modelo de como aparece a prova do Enem, eu coloquei aqui o exemplo da proposta do Enem 2013, a lei seca no Brasil. E aí nós veremos, né? Texto 1, texto de linguagem verbal. Texto 2, texto de linguagem não verbal, que é uma propaganda do governo federal. Texto 3, que é um infográfico, né? Que é essa mescla do texto verbal e do texto não verbal. E o texto 4 aparece um texto de linguagem verbal. Então, todos esses textos conversam entre si. Você não escolhe um texto para fazer a prova do Enem. Os 4 textos irão preparar você para escrever a respeito do tema. Para finalizar essa aula de hoje, eu queria que vocês vissem aqui esses destaques que eu fiz da página 14, daquele guia de redação do Enem que eu sugeri para vocês no começo da aula. Na página 14, eu destaquei 3 itens. Letra B, evite ficar preso às ideias desenvolvidas nos textos motivadores. Letra C, não copie trechos dos textos motivadores. E letra G, cada parágrafo é um tópico frasal. Então, primeira coisa, vá além, ultrapasse os textos motivadores, é o que eu posso dizer para vocês. Nunca copiar um pedaço do texto motivador. Ah, Magali, mas eu peguei só aquele dado estatístico. Cópia do texto motivador. O bom aluno sabe um dado estatístico. Um bom aluno, um aluno bem informado, tem um dado estatístico a respeito do tema. Ele não copia um dado estatístico do texto motivador. E essa última parte, cada parágrafo deve ser um tópico frasal. Isso é uma das coisas mais importantes da vida, que nós iremos aprender na próxima aula. O que é um parágrafo? Para que serve um parágrafo? Qual o tamanho do parágrafo? Quais as maneiras de começar o parágrafo? Depois que vocês aprenderem isso, vocês vão desenvolver bastante a capacidade de vocês de começar a escrever um texto. Outro detalhe que nós não podemos esquecer é como essa redação é corrigida, né? As 5 competências do Enem, as 5 competências em que cada competência vale 200 pontos.
A competência 1, minha gente, ela diz respeito às normas gramaticais da língua portuguesa. Então, escrita, gramática, ortografia, concordância, regência estarão sendo analisadas na competência 1. A competência 2 diz respeito às características e à estrutura do texto argumentativo. A competência 3 diz respeito às informações colocadas nesse texto, a maneira como você vai organizar esses argumentos, trazer esses argumentos e diz respeito à coerência do seu texto de uma maneira mais ampla. A competência 4 diz respeito à coesão. A coesão textual são as maneiras que você vai articular as partes dos parágrafos, das frases do seu texto de um modo completo. E a competência 5 diz respeito à solução. O último parágrafo sozinho vale 200 pontos, tá? Então, mais à frente nós vamos trabalhar passo a passo, não as competências, mas a argumentação. Primeiro nós vamos trabalhar tudo da argumentação. Depois vocês vão entender por que é que cada ponto desse foi trabalhado e como é essa correção, certo? Porque se nós seguirmos essa ordem de competências, nós não temos um bom aprendizado. Eu já testei isso em outro momento e isso confunde muito a cabeça dos alunos. Primeiro eu explico para você tudo da argumentação. Lá no futuro você vai entender por que é que cada competência avalia determinado ponto e vai saber exatamente por que você está errando. Para finalizar, continue nos seguindo nas redes sociais, acompanhando as nossas mídias, inscreva-se no canal, compartilhem, divulguem com os amigos, deixem as suas dúvidas aqui, mandem e-mail, interajam conosco para que a gente possa melhorar nossas aulas e trazer cada vez mais o melhor conteúdo para vocês. Até mais!